O Trilhas da Democracia recebe nesse domingo, 13 de abril, o professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Salen Nassar, para um diálogo sobre o genocídio sem fim do povo palestino na faixa de Gaza, levada a cabo pelo Estado de Israel. Salen, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado por me receber, pelo convite, é uma honra mesmo estar com você e com o Normando. Como de hábito, comigo nessa bancada virtual, o assessor jurídico do movimento sindical cutista, o companheiro, camarada Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco, é um prazer a gente estar aqui de novo, um prazer estar junto com o professor Salen Nassar e para um tema super importante e super significativo para toda a humanidade, ou pelo menos deveria ser. Bom, como esse programa está sendo gravado, né, os comentários e perguntas feitos no chat não poderão ser lidos aqui em tempo real. Salen, o título que eu dei a esse programa foi Gaza, um campo de concentração a céu aberto. E eu cometi um ato falho, porque, na verdade, a minha intenção era reproduzir uma frase que você pronunciou no Canal Livre da TV Bandeirantes em setembro de 2024, e a frase foi: Gaza é uma prisão a céu aberto. E, na verdade, por razões que me parecem óbvias, eu fiz essa identificação e ficou registrado na minha cabeça campo de concentração a céu aberto. Uma das participantes do Trilhas da Democracia, que foi ao ar ontem, sábado, dia 12 de abril, a professora Mariana Jofili, que acaba de lançar um livro intitulado Torturadores, perfis e trajetórias de agentes da repressão na ditadura militar brasileira, me escreveu uma mensagem, quando viu o card de divulgação, dizendo o seguinte: Marco, me permita dizer, já não é mais um campo de concentração, mas um campo de extermínio. Isso. E, bom, prisão a céu aberto, campo de concentração a céu aberto, campo de extermínio a céu aberto. Salen, faltam 2 anos e meio, 3 anos, para que sejam completados 80 anos da Nakba, não é? A catástrofe de 1948, que resultou na expulsão de metade da população árabe, principalmente árabes palestinos, algo em torno de 700 mil, 800 mil pessoas, né, das suas terras, das suas casas, inicialmente por paramilitares sionistas e depois da criação do Estado de Israel, por forças armadas, né, de Israel. Inclusive, né, eu gostaria que você falasse do significado do 13 de abril, que é o dia que está indo ao ar esse programa, o 13 de abril de 1948. Salen, nós estamos próximos de, até 2028, uma espécie de solução final, uma limpeza étnica absoluta, com deportação total dos palestinos de Gaza, que conseguirem sobreviver às bombas, à fome, à sede impostas pelo Estado de Israel, com o apoio dos Estados Unidos e o silenciamento da Europa? Por favor, Salen. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por me receber. O tema realmente assim, como vocês disseram, é um tema de importância, digamos, universal, humano, né? Porque, por um lado, tem a própria tragédia que acomete os palestinos, né? Humanitária, sim, os crimes de guerra, a fome, a doença, e tem a tragédia que complementa, né? Que se
se casa com essa primeira, que é a tragédia do silêncio, né? Assim, então, eu digo que é de importância universal porque a gente tem que se perguntar, sabe, qual é o nosso futuro como humanidade, como sistema, se a gente não consegue responder a isso, sabe? Então, acho que é realmente o grande tema do nosso tempo, né? Houve vários elementos aí na sua pergunta, Marco, então vou pegar assim, um por um e colocar alguns comentários. Primeiro, o 13 de abril, ele é realmente parte daquele processo da Nakba de 48, né? E o que aconteceu nesse dia foi um massacre numa vila, né, numa aldeia palestina próxima a Jerusalém, chamada Deir Yassin. Então, é um tema recorrente, é um nome conhecido dessa aldeia, porque foi lugar de um dos massacres ocorridos naquele tempo, que teria tido pelo menos 100 vítimas civis, né? O que tinha de característico ali é que quem fez o massacre, né? Como ainda não existia o Estado de Israel e havia milícias que operavam em nome dos sionistas, né? Havia pelo menos 3 delas, assim, e elas juntas deram lugar à criação do exército israelense depois, né? Então, as duas que teriam participado desse massacre seriam o Irgun e o Lehi, né? Que quem conhece a história do movimento sionista sabe localizar quem era a liderança de um, quem era a liderança de outro, inclusive gente que virou primeiro-ministro de Israel mais tarde, como Menachem Begin, por exemplo, né, que é famoso por ter planejado e executado um ataque contra o Hotel Davi, né, em Jerusalém, que matou 150 pessoas, com uma bomba, né, que saía girando de um caminhão e etc. Então, há vários personagens da história israelense que são ligados a esse momento, né, de guerrilha ou de milícia e de atos terroristas e de massacres como esse de Deir Yassin. Isso assim, é bom lembrar algumas coisas que quando a gente fala de 48 e depois da 48, 49, a guerra, né? A primeira guerra, a gente costuma dizer que, assim, ou sei lá, no Ocidente se costuma dizer, e os israelenses dizem isso bastante, é que era um Davi, né, Israel, lutando contra vários exércitos árabes, em que eles teriam tido uma vitória assim, similar à de Davi contra o Golias, né? Mas, na verdade, era bem o contrário. Os exércitos árabes eram muito mais despreparados, entraram sem uma vontade decisiva, né, de lutar. Eles mal tinham entrado na independência, na verdade. O comandante do exército jordaniano era um general inglês. Então, assim, é uma história transformada num mito, né? Mas o fato é que Israel estava muito mais pronto para a guerra, e essas milícias eram muito bem armadas, bem treinadas. Então, é uma história... Um mito fundador, né, Salem? É um dos mitos fundadores. Foi desafiado por historiadores israelenses, né, da nova historiografia, ou da historiografia de esquerda, né? Entre eles Ilan Pappe e outros, mas tem um volume especialmente organizado pelo Avi Shlaim, né? Que fala justamente dos mitos dessa primeira guerra, de 48, e de como a gente comprou esses mitos israelenses até que os documentos fossem tornados públicos, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né, do 13 e da Nakba.
da qual, de cujos 80 anos, né, a gente se aproxima. A pergunta fundamental, se nós chegaremos aos 80 anos com a limpeza étnica completa, assim, há um tempo, eu te diria sem hesitação que não, que eu achava que não ia acontecer, porque eu achava que nos tempos em que a gente vive, a limpeza étnica dessa ordem não seria mais possível, sabe, aos olhos do mundo, pública, explícita. Hoje eu começo a duvidar porque nós estamos deixando acontecer sem muita reação, né? Mas, sendo realista e talvez ainda um pouco esperançoso, eu acho que ainda não vai acontecer. Os palestinos, a principal razão para não acontecer é que os palestinos estão muito firmes até agora na sua decisão de não abandonar a própria terra, e isso vale tanto para Gaza quanto para a Cisjordânia. Uma das coisas, você focou Gaza, mas hoje eu acho que a gente precisa mesmo falar muito de Cisjordânia no que diz respeito a esse processo de limpeza étnica. O que está acontecendo em Gaza, que é o genocídio, a morte cotidiana, né, de centenas de civis e tal, não está acontecendo na Cisjordânia, mas o processo de limpeza étnica está em curso, assim, em velocidade cruzeiro na Cisjordânia. Ninguém está falando sobre o assunto e os israelenses estão se aproveitando desse silêncio e talvez até do foco em Gaza para avançar o projeto na Cisjordânia, que para os israelenses é mais importante do que Gaza, né? Agora, a primeira razão... Uma ideia muito passageira, Salem, o filme que ganhou o Oscar de melhor documentário, No Other Land, que é um retrato claro das condições que sofrem os palestinos na Cisjordânia. Né, então, isso está acontecendo todos os dias. Todos os dias os palestinos estão sendo expulsos das próprias casas, as casas estão sendo destruídas, ou eles forçam o próprio morador a destruir a casa, ou isso em tempos normais. Agora, em que o processo está bem violento, eles estão destruindo as casas e impedindo as pessoas de voltarem para o próprio bairro, para a própria cidade, para o próprio acampamento. Você sabe que o que a gente chama de acampamento, na verdade, são construções, bairros inteiros, né, mas habitados por refugiados de 48 e de 67 e seus descendentes. Então, você tem dentro de uma mesma cidade palestina, você tem os moradores originários daquela cidade, que muitas vezes são expulsos, ou que não conseguem uma licença para construir uma casa, ou que são presos, ou que são mortos. E você tem maiores e menores acampamentos, ou seja, bairros inteiros, às vezes parecidos com cidades mesmo, que são habitados pelos que foram expulsos em 48 e em 67. Então, agora está havendo um processo de destruição, sobretudo de grandes acampamentos, né, onde o processo de resistência costuma ser mais forte, porque os refugiados acabam montando, né, algum tipo de resistência, armada ou não. Mas isso tudo está em curso na Cisjordânia e ninguém realmente está falando muito do assunto. Então, essa limpeza étnica está em curso. A questão é uma questão de tempo. Os palestinos resistem assim, incrivelmente. É uma coisa épica, sabe? Assim, é uma coisa muito, muito admirável, mas é que decorre do aprendizado e do sofrimento que eles tiveram em 48 e em 67. Tem gente em Gaza, por exemplo, que é refugiada 2 vezes, uma vez em 48, depois outra em 67, ou então outra em 82, quer dizer, são aqueles que tinham ido para o Líbano
e do Líbano foram expulsos em 82, sabe? Então, essa experiência que marca os palestinos, eles simplesmente não querem mais ter. É por isso que em Gaza, a maior parte realmente não tem a intenção de virar refugiado de novo. Para que isso acontecesse, precisariam ser expulsos mesmo. Quer dizer, não é convidado a sair, não é que alguém abre uma porta e deixa eles saírem, sabe? Eles precisam ser expulsos, eles estão dando todo o sinal de que é assim. Agora, a gente tem que pensar num outro lado, Marco, que ele não está aparente agora, sabe? Mas, hora que a poeira baixar, eu acho que ele vai aparecer de novo, que é a pergunta sobre se Israel vai continuar a existir quando fizer 80 anos, sabe? Porque você sabe que antes desse conflito agora, antes desses ataques a Gaza, havia uma grande discussão em Israel sobre se Israel sobreviveria o que eles chamam do trauma dos 80 anos, porque eles consideram que 2 vezes na história, né, judaica, hebraica, né, eles constituíram um Estado e esse Estado nunca viveu mais de 80 anos. Tá? E que agora eles estão se aproximando dos 80 anos, eles queriam debelar um pouco esse fantasma. Né? E gente muito mainstream de Israel escreveu sobre isso. Por exemplo, Ehud Barak, que foi primeiro-ministro, foi do Exército, ele escreveu dizendo: nós ainda corremos o risco de não vermos os 80 anos. Né? O próprio Benjamin Netanyahu falou sobre isso. Então, claro, tem uma parte aí que é do trauma psicológico, né? do mito, mas isso mostra como os próprios israelenses têm consciência da fragilidade da própria construção, sabe? Então, tem divisões internas muito importantes, tem assim, uma necessidade de expulsão dos palestinos para poder continuar a ser o que sabe? Então, tem travas para um futuro brilhante de Israel que não estão desfeitas, e essas travas estão se aprofundando. Enquanto o massacre está sendo feito, elas estão se aprofundando. Então, eu falava há anos, né, de uma corrida entre o que seria visto como 2 tragédias. Né? A tragédia dos palestinos, que é o que o Edward Said chamava de Red Indianization, né? Quer dizer, que acontecesse com os palestinos o que aconteceu com os indígenas americanos, né? Uma eliminação total, ou os indígenas aqui no Brasil, aqui ele falava dos americanos porque ele dava aula lá, ou então a tragédia, digamos, israelense, que do ponto de vista israelense, seria a impossibilidade de um Estado judeu exclusivamente para os judeus. Quando a gente fala de sobrevivência de Israel, as pessoas imaginam que os judeus seriam, sei lá, jogados ao mar e tal, mas não é o caso. Na verdade, nós estamos falando de sobrevivência de um Estado com esse formato, sabe? Com um formato nacionalista, exclusivista, com um sistema de apartheid, com a necessidade de operar a limpeza étnica. Então, esse projeto é que não pode sobreviver. Eu acho que ele não vai sobreviver, porque a história não vai deixar, né? Mas o fato é que a gente fica... E essa corrida está vivendo o seu apogeu agora. Tem algo no comportamento dos israelenses que diz que se eles não expulsarem os palestinos agora, nunca mais, sabe? Quer dizer que essa é a oportunidade de ouro, essa é a oportunidade para tomar a Cisjordânia, para tomar Gaza, para acabar com a coisa de vez. E mais, o Netanyahu e seus ministros estão falando que esse é o momento de ocupar parte do Líbano, ocupar parte da Síria, ou seja, é o momento de construir o grande Israel, né? Então, nós estamos realmente vivendo
o apogeu da corrida, né? E, por enquanto, a gente percebe muito claramente a tragédia a tragédia palestina, que é assim, por mais que você diga não, eles não serão expulsos, mas o sofrimento que eles estão vivendo hoje é algo de uma natureza, eu não sei se tem precedentes, eu sei que as pessoas não gostam da comparação, criticaram o Lula por causa da comparação com o Holocausto, mas a verdade é que, assim, sem negar um átomo do sofrimento que os judeus viveram no Holocausto, né, europeu, mas está se mudando a forma, sabe? Está se mudando a técnica. Mas, como você disse bem, Gaza era uma prisão a céu aberto a partir de 2007, quando forçaram uma guerra civil entre os palestinos, em que o Hamas passou a controlar Gaza e a autoridade palestina a controlar a Cisjordânia, e a partir daí Gaza passou a viver um bloqueio total por parte de Israel. Hoje ela passou pelo estágio de campo de concentração e já é campo de extermínio, porque é isso mesmo que está acontecendo. São outras técnicas, sabe? Não é a câmara de gás, não é, sabe, o trem da morte, não é. Mas é isso. São bombas vindas do ar, são bombas incendiárias, são, sabe, ataques a civis, a hospitais, a médicos, a jornalistas. Então, assim, o sofrimento das crianças palestinas ele não é diferente do sofrimento das crianças que hoje a gente vê dando o seu testemunho, né, de como sobreviveram ao Holocausto, à câmara de gás, etc. O sofrimento das crianças é exatamente o mesmo. Então, isso nós estamos vendo com muita clareza. Não dá para ficar, sabe, silencioso diante disso. Depois que o Ocidente nos vendeu por tantos anos o discurso dos direitos humanos e do universalismo dos valores ocidentais e do iluminismo, etc., hoje nós estamos percebendo que, na verdade, o incômodo não é com direitos humanos, assim, de modo geral. O incômodo era com o genocídio acontecendo na Europa. Se o genocídio acontecer fora da Europa, fica tudo bem. Salem, eu vou fazer mais à frente uma pergunta exatamente sobre o Ocidente, sobre a omissão do Ocidente, da tentativa de sempre justificar o que o Estado de Israel faz, mas eu gostaria primeiro de passar a palavra para Normando. Por favor, Normando. São muitos temas abertos para a gente comentar, mas eu vou tentar pegar um fio que vai lá do ataque ao Hotel Rei Davi, né, antes da criação do Estado de Israel, a crítica ao Lula. E o Salem precisamente comentou. Porque tem um paralelo entre a sua fala final, Salem, e o ataque. Porque o ataque ao Hotel Rei Davi ele teve a repercussão que teve, porque matou muitos europeus. Sim, né, sim. Uma quantidade significativa de militares, repórteres e até médicos, sobretudo britânicos, né, ficou entre as vítimas. Sim. E puxo daí para essa parcialidade que evidentemente infirma qualquer pretensão universalista que, na minha concepção de direito, está na gênese do direito. O direito existe com uma razão histórica, se desenvolvendo no sentido universal, e não do universal branco colonizador europeu, mas do verdadeiro universal, do denominador comum. Mas toda a história da cobertura do conflito no Ocidente ela é absolutamente parcial, né, e censurada. Sim. E aí coloca alguns episódios muito complicados para a gente. Eu me lembro quando a África do Sul abre o processo no Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio,
o primeiro chefe de Estado que se pronuncia no mesmo sentido da África do Sul foi o Lula, e o ex-juiz e ex-secretário nacional de política antidrogas, Walter Maerovitch, né, hoje um pop do direito, chamou o Lula de ignorante, né, pela fala dele, que não se aplicava de forma alguma o crime de genocídio à descrição. No entanto, a gente sabe, né, o Tribunal Penal tem as suas limitações, como todos os organismos internacionais, dentro ou fora do sistema ONU, e o peso, né, decisivo para isso ter alguma consequência é a opinião pública internacional. E é aqui que eu queria problematizar, Salem, porque a opinião pública internacional foi a responsável pela criação do Estado de Israel em 1948, né, com o complexo de culpa europeu sobre a omissão, a perseguição dos judeus, Conferência de Evian, etc., e fazendo a famosa gentileza com chapéu alheio, mais precisamente com as terras e propriedades alheias. Né? Sim. E essa opinião pública hoje, né, não só, né, permite a ocorrência do Holocausto dos nossos tempos, né, a olhos vistos, a céu aberto, como admite um presidente dos Estados Unidos que fala abertamente da limpeza étnica, né, que propõe a limpeza étnica. Sim. E, enfim, fechando essa problematização para você, me parece que está inviabilizado, né, de vez a chamada solução dos dois Estados. E uma coisa é certa, Israel, no formato atual de um Estado racista, né, um Estado de exceção, porque é um Estado sempre no improviso institucional, sem Constituição, onde sequer as leis fundamentais têm reconhecido nos seus tribunais uma hierarquia keynesiana, né, e que, nas mais recentes leis fundamentais, parece que são 14 agora, as duas últimas institucionalizaram o racismo e colocaram a ocupação de terras palestinas como objetivo do Estado de Israel. Então, voltando a essa provocação, acho que está inviabilizada a solução dos dois Estados. Sim. Eu acho... perdão, desculpa. Não, pode... Não, à vontade. Acho que você já pegou a bola, tá bom. Não, é que eu acho assim, tem pelo menos duas grandes provocações aí na sua fala, e uma delas eu acho que ela merece um debate muito profundo. Assim, eu me vejo um amador nessa discussão, mas eu acho que ela é a mais importante, né? Que é esse tema de como a gente enxerga e como a gente reage, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma newsletter numa plataforma que chama Substack, e eu, na hora de buscar o nome, eu dei o nome de cegueira seletiva, sabe? E eu vinha escrevendo textos sobre o tema da cegueira seletiva, da comoção seletiva, sabe? Do ultraje seletivo, e o que faz com que a gente enxergue uma tragédia, o que faz com que a gente deixe passar uma tragédia sem sabe, prestar qualquer atenção, o que faz com que a gente sofra com uma tragédia e sabe, passe reto pela outra, né? Isso, assim, acho que tem algo de misterioso, tem algumas explicações possíveis. Por exemplo, no caso, a gente já sabe que essa seletividade tem a ver com o branco europeu, sabe, quando ele é a vítima, e com a cor da pele da vítima quando ela não é europeia, sabe, e a religião, né? Então, a gente... Só para dizer, Salem, do artigo que você publicou no início do ano, que tem exatamente o título Comoção Seletiva no A Terra é Redonda.
que ele foi republicado pela Terra Redonda, porque eles às vezes pegam meus artigos do Substack e passam para lá, com minha total autorização e meu gosto deles republicarem, mas eles são muito gentis comigo, né, o pessoal da Terra Redonda. Então, assim, eu acho que nós temos uma pista nessa coisa do europeu, do não europeu, do branco e do não branco. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, assim, só para pontuar algumas coisas, tentando ser breve. Sim, eu acho que a verdade é que o Holocausto e a Segunda Guerra, né, o Holocausto, ou como diria o grande autor, né, a destruição dos judeus da Europa, né, assim, que é o grande livro que fala sobre o Holocausto, ele teve uma grande consequência de, primeiro, justificar para a opinião pública, né? Ele hoje, retroativamente, é usado como uma justificativa suficiente para a instituição, né, do Estado de Israel, e para que, ainda que hoje, se quem quiser fazer a pergunta de modo racional, a ideia ligada a essa justificativa é que os judeus só estariam seguros no seu próprio Estado, que seria uma fortaleza, que seria um Estado-exército, sabe? Seria uma espécie de Esparta, né? Enquanto que hoje, muito claramente, né, quem quiser ver, o lugar onde os judeus estão em perigo é em Israel, porque eles não correm nenhum perigo nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na América Latina. Ou seja, toda essa justificativa já se desfez, mas ela permanece, estou falando racionalmente, né? Ela permanece no simbólico, né? Agora, e ela teve uma outra consequência que os historiadores israelenses apontam, é que os judeus que queriam sair da Europa no entre guerras, e mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, eles não queriam ir para a Palestina, por mais esforço que a agência judaica, né, para a Palestina e tal fizesse, por mais que ela financiasse, por mais que ela comprasse terras, se eles tivessem a escolha, eles iam para os Estados Unidos, vinham para a América Latina, iam para outros lugares da Europa, né? O que fez com que essa imigração em massa fosse possível foi o Holocausto, né? Fez uma terceira coisa, que o establishment religioso judaico era contrário, de modo geral, ele era contrário à ideia do estabelecimento de um Estado judeu na Palestina por questões religiosas, né? O Holocausto fez com que esse establishment religioso mudasse de ideia. Então, o Holocausto deu força ao projeto de vários modos, né? Mas a ideia da cortesia com o chapéu alheio, ela já tinha sido pensada lá no começo do século, na verdade, no finalzinho do século XIX, mas claramente a partir da Declaração Balfour de 1917, e mesmo de Sykes-Picot, de 16. Então, aí você percebe que Israel, em parte, era uma tentativa de resolver um problema europeu, tipo, vamos colocar os judeus em algum lugar, porque talvez eles não pertençam, né, à Europa. E, por outro lado, resolvia um problema imperial, né, que, para o Reino Unido especificamente, ter um Estado de Israel amigo ali, que não precisava chamar Israel à época, né, mas ter ali um povo que lhes fosse devedor, né, seria muito importante, porque essa área é fundamentalmente importante porque era a ligação entre a grande possessão inglesa na Índia, né, a sua grande fonte de riqueza, e o Egito, que também era uma dependência, né, inglesa, e o canal de Suez e a passagem para a Europa. Ou seja,
ali a Inglaterra era muito consciente que ela não queria ninguém se metendo nessa região, porque era o que ligava as suas possessões imperiais e tal, né? Então, a conjugação de um projeto imperial com essa questão de resolver a questão judaica, né? Europeia, de modo geral, lidar com o antissemitismo europeu, né? Então, eu gosto de voltar a esse tempo, porque realmente é nesse momento em que, e depois, mais tarde, inclusive, o próprio Churchill, né, vai se referir aos árabes como, sei lá, se um cachorro costuma dormir aqui nesse lugar e eu preciso do lugar em que ele dorme, eu vou me preocupar com a opinião que o cachorro tem sobre isso, sabe? Então, para ele, assim, eram os árabes, sabe, não contavam nessa... Agora, a questão da opinião pública, né, que de fato né, se revoltou com a questão do Holocausto, uma vez conhecido, né, a verdade do Holocausto de modo geral, e também a propaganda, digamos, israelense soube trabalhar muito bem o Holocausto. Isso não tira nada da realidade da tragédia, mas acrescenta o fato de que você pode trabalhar mais ou menos essa tragédia, né, como peça de propaganda, ou de pressão, ou de lobby, né? E o israelense e os seus apoiadores trabalharam isso muito bem ao longo dessa história, né? Só que era isso que eu queria dizer, que tinha uma sutileza, uma profundidade no que você falou. É que, se eu voltar para o tempo em que eu era criança, ou, sabe, se a gente voltar na história para o King David e tal, o ataque, você vai ver que, à época, os ingleses reagiram, né, chamando o Menachem Begin de terrorista. Teve carta do Einstein, da Hannah Arendt, né, para a ONU, e, sabe, para os Estados Unidos recusando a visita do Menachem Begin. Ou seja, naquele tempo, quanto mais a gente volta no passado, mais a gente percebe que tinha uma janela para criticar Israel. Essa janela foi se fechando com o tempo, sabe? E isso é um trabalho, sabe assim? Isso é um trabalho profissional, né, em que você descobre, de repente, hoje, que você pode tudo, menos criticar Israel. Sabe assim? Você percebe isso nas universidades americanas, aqui no Brasil, as autoridades, então mesmo o presidente Lula, né, ele recebe uma tal pressão como resposta a uma fala, né, que basicamente, sim, você tem a sensação de que todo mundo no Brasil começa a dizer, pô, não vou falar sobre isso, sabe? É um terreno escorregadio, vai que meus colegas não gostam, vai que, sabe, meu empregador não gosta, vai que... Então, você vai ficando quieto, por mais que você perceba, você vai ficando quieto porque você fala, isso daqui tem um custo muito alto, né? Agora, algumas pessoas realmente não percebem ou apoiam, e aqui eu adicionaria uma outra coisa. Quando a gente conheceu aqui o fenômeno Bolsonaro, sabe, desde a campanha dele para a presidência, a primeira, eu olhava para aquilo assim, eu ouvi o Bolsonaro talvez 5 minutos na minha vida, sabe, assim, e achei que não valia a pena, assim, eu achei, não tenho nada para aprender aqui, certo? E aí eu perguntava, mas como pode ser que, se alguém escutou 5 minutos dessa fala, como é que ele está disposto a votar no homem? Sabe assim? Então tinha uma pergunta mais profunda, quer dizer, o que tinha sido liberado que estava permitindo aquele fenômeno existir, sabe? E eu cheguei à conclusão de que
tem algo ligado ali, assim, eu penso um pouco em termos de psicologia analítica junguiana, que tinha algo no coletivo inconsciente, sabe, no inconsciente coletivo que estava querendo aflorar. E o que a gente viu acontecer, não só aqui com o Bolsonaro, mas em vários lugares do mundo? Era como se as portas do inferno tivessem se aberto e a pessoa, todos os preconceitos que ela enfiava lá dentro, sabe assim, de repente ficou legítimo soltar para o mundo, né? Então, aquela merda acumulada durante anos. Ou mesmo que você não tivesse acumulado, você de repente se convertia àquela, sabe, apaixonadamente àquele mal, entendeu? E passou a ser autorizado falar desse modo, sabe, ser preconceituoso, ser racista, ser violento. Então, hoje, muita gente está simplesmente dizendo, olha, tem que ser assim mesmo, e perdeu a vergonha de dizer isto assim, porque sentiu que o clima está permitindo, sabe, que tem gente ouvindo e aceitando e acreditando, e tem os que percebem e os que não têm coragem de falar, né? Além, será que agora a gente consegue, nesse terço final do programa, a gente consegue falar sobre o silenciamento do Ocidente, um silenciamento que é também cumplicidade com o que vem sendo feito, né? No intervalo de 1 ano, eu sou um leitor assíduo dos artigos que saem na Terra Redonda, né? Sei. E no intervalo de 1 ano, você publicou 2 artigos que tocam num ponto crucial para se compreender esse processo de naturalização do genocídio, que se vincula a essa janela que foi se estreitando, né? Sim. De possibilidade de crítica a Israel, né? Quer dizer, o processo de naturalização do genocídio do povo palestino na faixa de Gaza pelo Estado de Israel e também da Cisjordânia, né? A gente está falando aqui da responsabilidade do Ocidente, do fim da ilusão de que ele seria o Ocidente, o demiurgo da liberdade, da democracia, dos direitos humanos universais. Esses 2 artigos, eu faço questão de adicionar aqui o link. O primeiro foi publicado em 30 de janeiro, eu estou falando aqui a data na Terra Redonda, certo? Sim. Em 30 de janeiro de 2024, você publicou esse artigo intitulado Genocídio e Antissemitismo. Né? E agora, em 18 de janeiro de 2025, ou seja, um ano depois, esse que eu já havia mostrado aqui, que é comoção seletiva. Eu peço licença a vocês dois e a nossa audiência para ler 2 trechos desses 2 artigos, pedindo em seguida, Salem, para você socializar, compartilhar com as pessoas que nos acompanham aqui esse papel do Ocidente na construção dessa seletividade estabelecida entre as lágrimas que correm em relação aos soldados ucranianos mortos na guerra contra a Rússia e o silêncio diante das bombas jogadas por Israel sobre a cabeça de palestinos em Gaza, mulheres, crianças, destruição de escolas, atentados contra hospitais, comboios de ajuda humanitária, etc. Do primeiro artigo, eu abro aspas, se de fato o fundamento da nossa luta contra o antissemitismo se encontra na crença da igualdade dos seres humanos e na sua igual dignidade, haveria na defesa do genocídio uma contradição insuperável. E, no entanto, esse comportamento, que eu reputo particularmente indecente, tem sido de muitos indivíduos e instituições no Brasil e no mundo. Estou lendo aqui trechos da parte final de Genocídio e Antissemitismo.
E mais à frente você diz: o apoio incondicional de certos indivíduos e instituições a Israel faz duvidar da sinceridade de sua crença na igualdade dos seres humanos. O mesmo apoio incondicional a Israel por parte do Ocidente revela que esse Ocidente, suas lideranças, sobretudo, nunca acreditou na sua própria mentira sobre a universalidade dos direitos humanos. Foi exatamente no momento em que eu te interrompi na sua primeira fala. E, para finalizar, no artigo Comoção Seletiva, como sugeri acima, a coincidência no tempo das guerras na Ucrânia e na Palestina nos fornece uma oportunidade única na revelação da verdadeira natureza do jogo. E isso porque a parte do mundo que alguns hoje chamam de Ocidente coletivo ou Norte global, ou seja, Estados Unidos e seus aliados, se sentiu forçada a caminhar concomitantemente em duas direções contrárias. E mais, a ir ao extremo nas duas direções, ao mesmo tempo demonizar a Rússia e justificar as ações criminosas de Israel. Finalizo aqui. É nesse sentido que se pode dizer que, nesse momento histórico, caíram as máscaras. E não se pode subestimar a potência desse fato. Enquanto caem as máscaras do Ocidente, não são apenas os rostos dos autores individuais que se revelam. Este é antes o anúncio do possível desfazimento do sistema internacional, criado por esse Ocidente à sua imagem e semelhança e das suas instituições, fecho aspas. Salem, no fim dessa estrada, que é do processo de desnaturalização, no processo de naturalização do genocídio levado a cabo contra o povo palestino, estaria realmente o desfazimento de um sistema internacional que se pretendeu fundado sobre os valores da liberdade, da democracia e dos direitos humanos? Então, assim, há grandes temas, inclusive uma amarração com o que tinha sido dito antes sobre os tribunais, né, que eu não cheguei a comentar, do Normando, mas é isso, assim, e o Maierovitch, eu sou do direito, né, assim, e realmente, assim, eu estranho muito quando a pessoa é especialista em tudo, sabe, assim, em todos os temas. Então, o cara fala de direito eleitoral ao mesmo tempo que ele fala de direito internacional, tem alguma coisa vai vazar aí, e, de fato, é a fala oficial, sabe, você não vai ter a oportunidade de, sei lá, ser o comentarista de plantão de um grande meio de comunicação brasileiro, se você disser, acho que tem uma verdade aí na coisa do genocídio, sabe? Simplesmente não vai acontecer. Tá? Então, essa é a realidade que a gente vive, tá? Não é uma fantasia, não é um fantasma, sabe? Eu sei quantos artigos eu publicava nos grandes meios em tempos passados e quantos eu publico hoje, sabe? Eu sei quantas vezes a pressão chegou na Fundação Getúlio Vargas porque eu tinha escrito um jornal na Folha de São Paulo e como chega essa pressão, sabe? E essa mesma pressão... Desculpa, Salem, como você em relação a Breno Altman, Reginaldo Nassi, Huberman, entre tantos outros. Não há ninguém que escape dessa pressão, e isso inclui os meios de comunicação, não é só as universidades. Os grandes meios de comunicação também sofrem essa pressão, né? E aí você aprende que tem um certo caminho que você pode trilhar. Se você sair desse caminho, sabe, você não vai mais falar e tal. Agora, voltando à questão dos tribunais, né, é que realmente o Ocidente se viu constrangido, porque, assim, não quero entrar muito em detalhe, porque eu sei que a vontade seria de uma conversa sem fim, né, com vocês, mas tem um caso na corte
que envolve a Convenção de Genocídio, que foi iniciado pela Ucrânia contra a Rússia, tá? Por conta dessa guerra, né, de 2022 para cá. Só que é uma ação muito frágil, porque eles não estão acusando a Rússia de cometer genocídio, tá? O que a Ucrânia está acusando a Rússia é de ter usado como justificativa para o ataque à Ucrânia a ideia de que haveria um genocídio acontecendo contra os russófonos na Ucrânia. Não houve essa acusação oficial, mas como eles pegaram falas do Putin e de outros, ou seja, que, na verdade, os russos estavam manipulando o conceito de genocídio para cometer um ato ilegal, que seria o ato armado contra a Ucrânia. Como esse argumento é muito frágil, legalmente falando, né? Como é que eles quiseram reforçar o argumento? 32 países ocidentais entraram como terceiro interessado, no caso, na corte. Um caso na corte normalmente tem um terceiro interessado, porque é o cara que faz fronteira com os outros dois, que os casos só podem ser 2-2, né? Então, 32 terceiros interessados quiseram ser ouvidos ali, e a Rússia disse, com razão, olha, isso daí é um jeito de fazer a corte ouvir 33 vezes a mesma coisa, sabe? É um jeito de forçar pela política, pela pressão. Agora, quando começa o caso da África do Sul, e ele é um caso muito mais poderoso, um caso em que a África do Sul está acusando realmente o cometimento de genocídio, aí os estados vão fazer o quê? Sabe? Se você está tão preocupado com o genocídio que você foi ser terceiro interessado naquele caso, e agora? Como é que você se comporta? E aí, nesse caso, eles começam a dizer que a corte não deveria ouvir, porque é um caso, sabe, politicamente complicado, que, né, não caberia. Então, o Ocidente se viu diante de uma contradição que deveria ser insuperável, né? Porque eles tinham que apoiar duas pontas ao mesmo tempo. Quer dizer, por um lado, a opinião pública nos dizia antes que a gente nem podia mais ler Dostoiévski, sabe? Porque o Dostoiévski era russo, e a Rússia era o que havia de terrível neste mundo. E, de repente, depois a pessoa te diz, não, estamos do lado de Israel, firmes, sabe? Israel tem o direito à legítima defesa e tal. Quer dizer, se você observa um pouco a realidade, você percebe que... E o pior disso tudo é que eu acho que essas lideranças, sei lá, vamos pegar um Macron, o primeiro-ministro da Inglaterra ou da Alemanha, sabe? Não é nem que ele está respondendo à própria opinião pública dele, sabe? Ele está respondendo ao seu círculo de amizades, ao círculo de pessoas do empresariado, dos bancos, dos seus amigos internacionais e tal, e ele sabe que ele não terá mais lugar se ele falar algo que não corresponda à defesa incondicional de Israel. Não é nenhuma resposta à democracia, sabe? Porque não é esse o tema que vai fazer com que você ganhe ou perca as eleições, né? O que vai fazer é o lobby. Se eles tirarem o dinheiro e se te acusarem de antissemitismo, então pode esquecer, você nunca mais é eleito nem para síndico, né? Então, é uma amarração dessa... que coloca o Ocidente diante do seu próprio monstro, né? Que, assim, na verdade, a essa altura, a gente pode pensar o que quiser do 7 de outubro, mas antes do 7 de outubro, a questão palestina estava morta. Os dois estados estavam mortos e esquecidos, sabe? O que o 7 de outubro fez foi recuperar esta questão, e aí sim o tamanho da tragédia coloca o Ocidente diante do seu próprio monstro, porque hoje o Ocidente basicamente está forçando a si mesmo a defender o genocídio em curso, né? Quando tudo isso acabar,
eu acho que isso vai deixar marcas, porque imagine amanhã, como a gente ouvia antes, né? Ouvir um presidente americano ou um presidente francês falar sobre a grande tradição dos direitos humanos. Então, se a gente não rir na cara, a gente vai rir no íntimo, né? E dizer, já não cola mais, né? Claro que o Trump vai fazer um grande serviço, né, para a destruição disso, porque tem um outro artigo, Marco, que eu também publiquei há um tempo atrás, no primeira presidência do Trump, e eu dizia que o Trump era basicamente diferente do Biden, no sentido de que o Trump era o vício que decidiu que não precisava mais prestar homenagens à virtude. Então, ele era o vício que saía nu na rua, sabe? Ele saía confessando que ele era o vício, sabe? E ele continua fazendo isso, e isso tem uma vantagem, que é a da clareza, né? Agora, para amarrar isso só com a coisa da subsistência de Israel e a subsistência do sistema, né? Assim, é que a gente fala em tempos históricos e ninguém tem o mapa do futuro, né? Mas o fato é que os Estados Unidos e o Ocidente, de modo geral, estão vivendo já o seu processo de decadência, né? Pode durar mais, pode durar menos. Eu acho que o Trump acelera esse processo. Acho que algumas das decisões dele são de quem já percebeu que ele vai mandar numa parte do mundo, mas não vai mandar no mundo inteiro. É por isso que ele quer a Groenlândia, é por isso que ele quer o Canadá, é por isso, sabe? Ele quer já dizer que tem uma parte do mundo que vai ser minha, né? Agora, tem algo muito importante relacionado à questão de Israel que também diz respeito ao tempo histórico, sabe? Quando a gente passa a imaginar, você fala, nossa, são tão poderosos, né? Tem um apoio ilimitado por parte da maior potência do mundo que pode fazer dinheiro todo dia para fazer mais armas e mandar para Israel. Sabe, é o único país do mundo que tem um arsenal ilimitado, digamos, né, e dinheiro ilimitado para fazer isto. E aí você vê como Israel conseguiu entrar na Síria, conseguiu infligir danos ao Hezbollah. Aí você fala, nossa, realmente, talvez não dê, né, para ganhar essa luta e tal. Mas se você pensa em outros termos, combinando pelo menos a questão da bomba demográfica, sabe? Porque para ser um Estado exclusivamente para os judeus, você precisa ter mais judeus do que outras gentes dentro do território, sabe? E a questão da integração de Israel naquele lugar, Israel na verdade, queiramos ou não, um corpo estranho naquela região. Israel não pode jogar no campeonato de futebol dos seus vizinhos, ele não pode participar das eliminatórias da Copa com os vizinhos, ele não pode fazer festival de cultura ou de música com os seus vizinhos. Ele faz tudo isso com a Europa, Até hoje, desde 79, tem um acordo de paz com o Egito. Um israelense não anda na rua no Cairo sem temer, sabe, alguma violência se alguém descobrir que ele é um israelense, entendeu? Não tem normalização com o ambiente cultural em que você está, né? E esse corpo ele não consegue se manter ali se não tiver para sempre esse apoio incondicional de uma potência que hoje está em decadência. Vai chegar o momento em que os Estados Unidos não conseguirão mais sustentar Israel ali onde Israel está, sabe? Ou não vai mais ter interesse em fazer isso porque vai custar demais, porque a população americana vai se... tem dados hoje dos Estados Unidos, a maior parte dos jovens judeus
judeus, americanos, são contra a existência do Estado de Israel. Sabe? São contra a existência do Estado. Então, vai chegar um tempo em que esse país já não... O próprio lobby israelense nos Estados Unidos, com todos os sucessos que obtém, quando eles se reúnem entre si, eles dizem: nós estamos perdendo essa batalha, sabe? Estamos perdendo a batalha da opinião pública nos Estados Unidos, por mais que façam um esforço contrário, né? Então, aí uma inevitabilidade, mas ninguém conhece o futuro. Só para dizer que aquilo que você disse agora há pouco, né, a gente poderia ficar conversando aqui, dialogando e entrar por esse tema das relações entre Estados Unidos de Donald Trump e o Oriente Médio, a sensação de segurança ou não dos judeus que vivem no Estado de Israel. Só que o Trilhas de hoje chega ao fim. Sempre que a gente termina com esse gostinho de quero mais, significa que você já está convidado. Espero que aceite uma próxima vinda ao Trilhas da Democracia. Será um grande prazer, especialmente porque eu gostaria de ouvir mais de vocês. As provocações foram ótimas, eu falei muito, mas eu também gostaria muito de ouvir vocês, e seria uma conversa muito interessante, acho eu. Sim, seria muito Será, bom. Com certeza. Salem, muitíssimo obrigado. Um abraço. No próximo fim de semana, seja no programa ao vivo do sábado, inclusive a gente poderia combinar, Salem, de uma tua vinda no programa ao vivo, já que existe muita interação, né? Muitas perguntas, comentários, né? Da nossa audiência, né? Mas nesse próximo final de semana, seja no sábado, seja no domingo, o Trilhas receberá convidados e convidadas para debater um outro tema muitíssimo importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que é a possibilidade ou não de compatibilização entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Grande tema. Não percam, e nós nos vemos no próximo fim de semana. Mais uma vez, muito obrigado, Salem. Um grande abraço. Um abraço. O Trilhas fica por aqui. Forte abraço.